e poder compartilhar algumas ideias acerca da Lei de Segurança Nacional e especialmente a sua aplicação pelo Judiciário e pelo Supremo Tribunal Federal. É um privilégio muito grande estar aqui e poder merecer a atenção de todos vocês. Pois bem, algo que merece então ser considerado inicialmente é que a Lei de Segurança Nacional, como bem ponderado pela professora Renata Domingues, é uma lei cujo espírito é ditatorial. É uma lei cujo espírito é antidemocrático. E, por sua vez, é uma lei que conflita com a ordem constitucional vigente. Feita esta constatação, pode parecer muito lógica a solução para resolvermos o problema da vigência da Lei de Segurança Nacional, qual seja, acionarmos o Supremo Tribunal Federal em sede do controle concentrado de constitucionalidade e o Supremo, por sua vez, então, declarar a não recepção da Lei 7.170 de 1983. O detalhe, meus caros amigos, minhas caras amigas, me parece que nesse ponto vocês já estão informados quanto a essa questão. O Supremo, ele tem, lamentavelmente, utilizado da Lei de Segurança Nacional, inclusive em algumas situações ex officio, ou seja, independentemente de provocação. Vê-se, portanto, um grande paradoxo, né? Usando até mesmo aqui da linguagem do professor Lenny Streck, nós temos aqui uma contradição performática suicida. Porque, notem bem, se não podemos usar da liberdade de expressão para defender ideias autoritárias ou mesmo antidemocráticas, o que é uma contradição em termos, de igual modo, não pode o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que é o intérprete máximo da Constituição, não pode ele se valer da Lei de Segurança Nacional, cujo espírito, já mencionado por mim, é um espírito aqui antidemocrático e uma lei que não se amolda aos preceitos da Constituição vigente. Portanto, temos um grande paradoxo quando o Supremo Tribunal Federal, então, decide pela aplicação até mesmo ilegítima e desmesurada da Lei de Segurança Nacional. Esse paradoxo, essa contradição, acaba se acentuando ainda mais na medida em que alguns ministros, e eu aqui quero pedir licença para mencionar o ministro Luiz Roberto Barroso e também o ministro Ricardo Lewandowski, em determinado julgamento já se anteciparam, dizendo ali qual é a opinião deles acerca desta vetusta legislação do ano de 1983. Então, eu até peço licença aqui para reproduzir a vocês as palavras já ditas pelo ministro Luiz Roberto Barroso acerca desta Lei de Segurança Nacional, em um julgado, obviamente, em que ela não era o objeto principal. Olha só o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Já passou da hora de nós superarmos a Lei de Segurança Nacional, que é de 1983, do tempo da Guerra Fria, que tem um conjunto de preceitos, inclusive incompatíveis com a ordem democrática brasileira. Continua ele. Portanto, apenas para não parecer que estamos cogitando aplicar a Lei de Segurança Nacional, no mundo que já não comporta mais parte da filosofia abrigada nessa lei, que era do tempo da Guerra Fria e de um certo tratamento da oposição como adversários. Ao que então complementa o ministro Ricardo Lewandowski. Abre aspas. Vossa Excelência tem razão, ministro Barroso. E há um aspecto importante, ao meu ver. Com a superação da Carta Constitucional de 69, a maior parte do fundamento constitucional da Lei de Segurança Nacional caiu por terra. Portanto, hoje, certamente, ela não seria recepcionada pela nova ordem constitucional em sua maior parte. E o ministro Barroso complementa. Mas é sempre bom lembrar que a Lei de Segurança Nacional já não expressa os valores contemporâneos da Constituição de 1988. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Tendo em vista esses posicionamentos já antecipados por dois ministros da Corte, e é sabido que muitos deles comungam deste mesmo pensar, qual é a explicação para que o Supremo Tribunal Federal esteja aplicando de maneira ilegítima a Lei de Segurança Nacional? A resposta é óbvia. A Lei de Segurança Nacional está vigendo. Ela está produzindo os seus plenos efeitos jurídicos. E aqui
eu peço licença para usar uma expressão do professor Alaor Leite, nos seguintes termos: a Lei de Segurança Nacional tem sono leve e, por vezes, ela é acordada com uma fome voraz, com um voraz apetite. Logo, se a lei está vigorando, está vigendo acima de tudo, se ela está produzindo seus efeitos em tempos autoritários, como os que está agora, né, caracterizando o momento, evidentemente que há aí um espaço para que ela seja aplicada. Veja bem, me parece muito claro que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a Lei de Segurança Nacional em reação às agressões perpetradas contra a Corte, em reação às agressões perpetradas contra os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a razão. É uma aplicação que se dá pela via da autodefesa. E, portanto, isso somente está acontecendo em virtude das características autoritárias que hoje, lamentavelmente, permeiam o sistema jurídico e político brasileiro. Né? Aqui até vale a pena mencionar uma metáfora da teia de aranha, né, utilizada pelos professores de Harvard, professores Lon Fuller e Kenneth Whiston. Esses professores, utilizando essa metáfora, dizem o seguinte: ora, quando uma força estranha pesa sobre uma teia de aranha, a tensão sobre ela exercida tende a se espraiar para os quatro cantos desta superfície, dessa teia. De modo que, quando uma força estranha, de origem autoritária, ela é depositada sobre a teia de aranha, que é o sistema jurídico e político brasileiro, esta tensão ela tende a se esparramar pela superfície, pela teia, provocando, então, reações adversas, como esta, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. E notem, meus amigos e minhas amigas, eu não estou aqui a defender a Suprema Corte. Estamos apenas para fazer um relato da aplicação da Lei de Segurança Nacional pela Suprema Corte Brasileira. E nesse tocante, eu aqui quero mencionar para vocês o famoso inquérito 4.781, conhecido pelo seu apelido, o inquérito das fake news. Né? Famoso inquérito muito difundido pela mídia brasileira. Este inquérito é muito conhecido, especialmente por nós juristas, porque ele foi instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. O STF, que, sendo órgão de cúpula do judiciário, atrai para si a função típica primordial de julgar, a função decisória. E então, ele resolveu, por ordem do seu ministro-presidente, instaurar um inquérito de ofício, independentemente de provocação. Isso, para nós que somos professores de direito processual penal, é uma ofensa, é uma grande ofensa, na medida em que, no Brasil, vigora atualmente o princípio denominado acusatório, marcado pela clara distinção das funções de acusar, defender e julgar. E aqui o Supremo chamou para si a atividade investigatória para então instaurar esse inquérito de ofício e investigar aqueles atos que porventura estejam maculando a honra do Supremo Tribunal Federal, dos seus ministros e também dos seus familiares. E você pode pensar, mas, Gabriel, por que não instaurar esse inquérito? Por que não usar da Lei de Segurança Nacional para então iniciar essa atividade investigatória? Ora, meus caros, esta lei, como já mencionado por mim e pelos expositores que me antecederam, ela não se conforma com os atuais preceitos constitucionais. E veja você que, mesmo sendo uma lei antiquada, uma lei vetusta, uma lei contraditória com os preceitos constitucionais, ela foi aplicada a este Supremo Tribunal Federal, determinou aqui, nesta ocasião, o bloqueio de várias contas de redes sociais a partir do emprego da aplicação da Lei de Segurança Nacional. Vejam só vocês a gravidade, né? Direitos fundamentais foram restringidos por ordem judicial, evidentemente, mas em um cenário, em um ambiente totalmente questionável, que é o cenário do inquérito 4.781, o inquérito das fake news. Não bastasse, foi instaurado também, pelo menos, não se deu de ofício, mas sim por provocação da Procuradoria-Geral da República,
né, que quero aqui registrar, ao meu juízo, respeitosamente, é o órgão mais omisso da República Brasileira no atual contexto. Mais omisso, né, dadas as responsabilidades e as atribuições que pesam sobre a Procuradoria-Geral da República. Neste caso, a PGR, então, provocou a instauração do inquérito. É o inquérito 4.828, o conhecido inquérito dos atos antidemocráticos, que visam, então, investigar aqueles atos, né, de alguns parlamentares, enfim, de alguns governantes que defendem, por exemplo, a volta do ato institucional número 5, já comentado pelo querido professor Flávio Martins, que, inclusive, advogam o fechamento de instituições, né? O fechamento, por exemplo, do Supremo, o fechamento do Congresso Nacional. E aqui, de igual maneira, aplicou-se a Lei de Segurança Nacional. Meus amigos e minhas amigas, eu não sei se vocês tiveram curiosidade de fazer uma análise dessa lei, da 7.170. Aqui, por exemplo, neste inquérito 4828, uma das condutas imputadas, né, àqueles que estão sendo investigados, é a do artigo 23 da Lei 7.170. E lá consta, nesse tipo penal, né, por exemplo, que é crime subverter a ordem pública. Veja você, a abstração, a vagueza semântica, que fatalmente está a violar o princípio da taxatividade penal e, em última análise, o princípio da legalidade. Veja só, e esta lei está sendo, então, utilizada para se investigar os atos antidemocráticos no inquérito 4828, né? Pelo menos, não se trata de um inquérito de ofício instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Como se fosse muita coisa, não é verdade? Pois bem, e além disso, vale mencionar, dentre os atos em que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a Lei de Segurança Nacional, vale mencionar mais recentemente aquele fato do dia 16 de fevereiro deste ano, se a memória não me trai, que culminou com a prisão daquele deputado, cujo nome agora não vou me lembrar, daquele deputado forte, né, ex-integrante do partido PSL do Rio de Janeiro, agora integrante do partido PTB, enfim, o nome agora certamente não vou me lembrar. Mas o certo é que este parlamentar foi preso, e foi preso em um cenário absolutamente questionável. Em uma prisão que, aos meus olhos, né, humildemente aqui colocando para vocês, uma prisão que é manifestamente ilegal, na medida em que, sendo parlamentar, não poderia ele ser preso por crime que é afiançável, né? Dentre outros questionamentos processuais mais que se pode fazer, não poderia ser ele preso pela prática de um crime que é afiançável. E aqui, igualmente, o Supremo aplicou a Lei de Segurança Nacional para fundamentar a prisão do parlamentar. Ora, sejamos claros, é evidente que as atitudes, os comportamentos do parlamentar veiculados, né, naquele vídeo de 19 minutos, divulgado no YouTube, no canal Política alguma coisa, né, não me lembro agora ao certo o nome, é claro que aqueles comportamentos são altamente censuráveis. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Agora, de outra parte, se valer a Suprema Corte, né, se valer o guardião da Constituição para responsabilizá-lo, entre aspas, né, para investigá-lo a partir de uma lei que é manifestamente contrária à ordem constitucional vigente, isso me parece, como já disse, uma postura totalmente contraditória. Uma contradição performática suicida quando se pensa que essas decisões são originárias do Supremo Tribunal Federal. Portanto, qual é o cenário que se vê, e eu aqui já encaminho para o final, uma vez que nós já estamos bem adiantados aqui com o horário, não é mesmo? Qual o cenário que se verifica hoje, então, em relação à liberdade de expressão no Brasil? Verifica-se um cenário de violação massiva, estrutural da liberdade de expressão em virtude da aplicação ilegítima e desmesurada da Lei de Segurança Nacional. É importante consignar todos os poderes, ou até mesmo, né, me valendo aqui dos esclarecimentos do professor Clodoaldo, todos os órgãos cujas funções típicas são a de legislar, julgar e de administrar, têm aplicado ultimamente de forma desarrazoada a Lei de Segurança Nacional. Portanto, é nesse sentido, inclusive,
que o nosso grupo, né, nosso grupo de advogados e professores de direito constitucional, do qual me parece todos que estão aqui fazem parte, procura questionar e impugnar esta lei na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, buscando uma resposta internacional, né, para este problema que hoje aqui nos ocupa no Estado brasileiro, que é a vigência e a eficácia da Lei 7.170 de 83. Qual seria a solução, então, né, pelo menos um tanto quanto mais imediata, né, que nós podemos visualizar e enxergar? A solução seria basicamente cada um de nós, cidadãos, indivíduos, pessoas humanas, desenvolver o chamado sentimento constitucional. Desenvolver o senso de pertencimento à República, o senso de pertencimento ao Estado democrático de direito. E mais do que isso, nos cabe arvorar da condição de intérpretes da Constituição para difundirmos pensamentos democráticos, difundirmos positivamente pensamentos democráticos em ordem a frenar estas investidas autoritárias que, lamentavelmente, têm sido originárias de todos os poderes, inclusive do Supremo Tribunal Federal. E com essa minha consideração, eu nem sei quanto tempo eu falei, confesso que acabei de esquecendo de registrar aqui, eu encerro a minha exposição e me coloco à disposição para responder os questionamentos posteriormente.